essa primeira lâmina aqui, ela é 91, que é um corte de medula. Esse corte aí, só para o padrão, você consegue observar já, você repara que é um corte transversal da medula, tá? Assim que você conseguir distinguir esse corte transversal, você vai perceber o seguinte: na hora que a gente posiciona aqui no centro do corte, você já consegue perceber uma região que tem uma coloração um pouquinho mais forte, ó, e uma outra região ao redor, ó, tem uma coloração um pouquinho mais clara. Isso você já sabe, né? É aquela distribuição ou a organização da substância branca e da substância cinzenta. Na hora que você para analisar o corte de medula espinhal, daí você sabe que a substância que eu estou identificando aqui é qual, galera? Cinzenta. E o que eu estou identificando aqui fora? Então a substância cinzenta fica localizada no centro, né? E a substância branca fica posicionada na periferia. Outro ponto legal de referência para você é justamente isso aqui, ó, esse canal presente na parte central da medula. Como chama esse canal? Então, ó, esse canal principal que eu estou conseguindo visualizar aqui é o canal que ependimário. Se aqui você tem um canal ependimário, ao redor ele está revestido por quem? Por células ependimárias. Beleza. Uma porção aqui da medula, ó, você consegue perceber que projeta e se aproxima dessa região aqui, ó, e a outra porção ela não projeta tão longe, ó. Ela é um pouquinho menor. E vocês viram na anatomia, né? Dá para distinguir essas duas regiões. Você já sabe o que é a região que da medula? Dorsal é que é a região. Então aqui é a parte sensitiva, é isso? E depois lá embaixo a parte o quê? Fechou. Localizei isso, agora eu venho para cá, ó. Vou visualizar o seguinte: consigo observar também nesse corte a presença de alguns espaços, né? Consigo visualizar esse risquinho que corresponde ao que da medula? O que é isso aqui que está envolvendo ela? Corresponde às meninges, não é isso? Ó? Vou visualizando uma que está aderida, uma que está um pouquinho mais solta, outra que é mais espessa, não é isso? E eu vou escalando cada uma delas. O que é legal de se observar hoje, galera? Ó, assim que a gente sai dessa região aqui, ó, você consegue perceber que você tem essas estruturas, ó. Consegue observar essas estruturas? Primeira coisa, essas estruturas elas estão em corte o quê? Transversal, tá? Medula que a gente está observando aqui é sistema nervoso central. Logo, essa estrutura que não está posicionada aqui na medula, está fora dela, é sistema nervoso o quê? Periférico. Agora eu vou aumentar um pouquinho, ó. Coloco um aumento um pouco maior e vou aproximando ainda mais, ó. Vamos tentar pegar um bem característico aqui. Coloco no maior aumento. Olha que legal esse corte, ó. Então aqui eu tenho um corte transversal de uma estrutura que constitui o sistema nervoso periférico. Vamos olhar as características dessa estrutura, ó. Vou aproximar um pouquinho mais. O que eu consigo reparar aqui nesse corte, ó? Repara, tenho esse pontinho, tenho um espaço branco ao redor e eu tenho também uma outra presença de um tecido aqui, ó. O que a gente tem que lembrar? Sistema nervoso periférico é constituído por quem? Gânglios ou nervos. Aí eu venho para a definição. O que é um gânglio? É um conjunto de pericárdio e um nervo. Conjunto de axônio de... Nessa imagem aqui, ó, você está vendo o pericárdio ou você está vendo o axônio? Axônio num corte ainda o quê? Transversal. Então aqui você concorda que nós temos um conjunto de axônios de neurônio posicionado no sistema nervoso? Então isso é o quê? Isso é um conjunto de axônios de neurônio posicionado no sistema nervoso periférico. Isso é um nervo. Fechou? Então esse é um nervo, galera. Já identificamos o nervo. Beleza? Então, ó, esse nervo você já conseguiu identificar aqui a porção do axônio. Você conseguiu visualizar essa porção mais clara, que é o quê? A varinha
outro aqui que nós começamos a estudar está bem mais característico. Olha que legal, corta. Tudo bem? Grace? Ô, Caio, como é um momento menor, só uma dúvida que eles tiveram, que acho que o Fábio falou. Para a gente saber se são fibras sensitivas ou motoras, morfologicamente fica difícil, né? Não dá para saber. Mas aqui, dá para pôr a medula em um momento menor ainda? A medula, a gente sabe que as fibras sensitivas, elas vão entrar pela região posterior. E elas saem da região o quê? Anterior. Então, aqui nesse caso, ó, dá para a gente saber, né, qual que é a região posterior da medula, qual que é a região anterior da medula, frente e trás. Então, nesse caso, pela localização, daria para a gente supor que essas fibras que estão chegando ali, ó, desse nervo, elas serão fibras o quê? Sensitivas. E as que saem ali na frente são fibras motoras. Agora, se eu pego um isolado, sem nenhum ponto de referência, não dá para saber. Não dá para saber por quê? Porque existem nervos mistos também. E a gente também tem fibras sensitivas e motoras junto, né? Então, nesse caso, o isolado, pela posição, dá para a gente saber. Outra coisa interessante, ó, esse nervo aqui, se a gente colocar um aumento maior, está pertinho da substância branca. Está pertinho da substância branca. Ele tem semelhanças, não tem? Tem semelhanças. Então, desse lado aqui, esse sistema nervoso aqui, ó, o cara está colocando, ó. Desse lado aqui, esse sistema nervoso central. Aqui, esse sistema nervoso central. Desse lado, esse sistema nervoso aqui. As estruturas são similares? São. Só o que muda, gente? A gente vai olhar aqui. Esse nervo aqui é um nervo no qual está predominando as fibras com bainha de mielina. Vocês estão vendo? Tá cheio de bolinha, foi transversal, é mais fácil de ver. Tá? O que vai mudar aí? A célula que vai formar o quê? A bainha de mielina. Então, se a gente perguntasse para vocês, ó, as células que ficam entre aqui, ó, entre essas fibras nervosas mielínicas, elas poderiam ser o quê? O que eu tenho aí? Essas células que aparecem aí, tem um tipo de célula da abelha que vai aparecer aí, qual que é o nome? Schwann. Pode ser Schwann? Pode. Mas também pode aparecer um outro tipo de celular aí, que não é da abelha. O que seria? Satélite, não sabe? Satélite tem aqui? Satélite fica onde no neurônio? No sonho? Tem célula satélite no nervo? Não. Onde tem célula satélite? Gânglio. Porque lá tem o corpo celular. Então, qual outro tipo de celular que pode aparecer aqui? O que eu falei para vocês? A grande diferença do central para o periférico? A quantidade do conjuntivo. O periférico, ele entra nesse conjuntivo. Tem toda a parte conjuntiva formando esse nervo. Então, qual que é a principal célula que secreta a matriz extracelular no conjuntivo? Conjuntivo, galera. Fibroblasto. Então, é muito comum a gente encontrar também fibroblasto, que vai estar localizado em qual região? No endoneuro. Não é endoneuro que está aí no meio das fibras? É ou não é? Aqui que eu estou observando só o endoneuro aí dentro. E o revestimento dessa fibra, eu não estou vendo um conjunto de fibras. Então, aqui eu estou vendo perineuro e o endoneuro. O perineuro não está evidente, não. Eu estou vendo um conjunto. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui eu tenho Schwann, e aqui dentro, ó. E aqui? Vai ter Schwann aqui? Aqui vai ter Schwann? Não. Aqui vai ter o quê? O neutrócito que vai formar, né, a bainha de mielina. Aqui vai ter astrócito, fibroso. Aqui vai ter micróglia. Então, presta atenção, está bem próximo, mas são, né, existem estruturas diferentes. Ficou claro isso para vocês? No periférico tem conjuntivo. No central fica restrito o que? As meninges. Mais alguma coisa para vocês? Bonito. Tudo bem, galera? Vocês estão colocando alguma estrutura aqui? Tá claro? Então, identificamos o nervo, identificamos os constituintes dele e vimos a posição.
ó. Nós vamos percorrendo essa lâmina. O número dela é a lâmina 76, tá? Nessa região, vou até virar ela aqui para deixar numa posição mais anatômica. Então, nessa lâmina nós temos dois cortes. Esse primeiro corte que a gente está conseguindo observar, ó, é uma região bem legal que pegou uma porção desse órgão, ó, pegou um espaço aqui muito importante para nós. Esse espaço é aquela região do ventrículo, tá? Agora, qual ventrículo será que é esse que eu estou conseguindo visualizar aqui? Dá só uma olhada no outro órgão que tem próximo. Você consegue reconhecer esse órgão aqui, ó? Cerebelo, né? É o cerebelo? Então, ó, dá só uma olhada. A partir do momento que você identificou o cerebelo com as suas folhas, né? Ó, então, esse espaço que eu estou vendo aqui corresponde a qual ventrículo? Ao quarto ventrículo, tá? Então, esse é o meu ponto de referência para eu começar a identificar essa lâmina. Acha essa cavidade que corresponde ao quarto ventrículo, venho aqui para cima e já localizo o cerebelo. O que a gente precisa observar aqui em relação ao cerebelo? Ó, vamos pegar uma região bem característica. Ó. Vamos percorrendo a lâmina, a gente chega nessa região aqui. Ó. Vamos pegar isso aqui como referência. A gente consegue perceber já, ó, que tem uma porção um pouco mais corada, né, e outras regiões mais claras. Lembra da organização do cerebelo? Ele é organizado também em camadas, né? Lá na medula, vocês viram aquela disposição de substância branca e cinzenta. Aqui no cerebelo também eu vou aplicar aquela disposição. Só que pela teoria, o que vocês viram? No cerebelo, a substância branca fica posicionada onde? No centro ou na periferia? Central, tá? Então, ó, essa faixa que eu estou percorrendo com a seta corresponde à substância branca do cerebelo. Já a substância cinzenta fica posicionada onde? Periferia. Percebe que inverteu em relação à medula? Isso é importante já. Agora vamos colocar num momento maior. Ó. Na hora que eu coloco num momento maior, a gente vai perceber o seguinte, que olha o tamanho da substância cinzenta do cerebelo. Ó. Isso aqui é a substância branca, daqui até aqui, ó, tanto desse lado quanto desse outro lado, ó, eu tenho a substância cinzenta. Essa substância cinzenta é tão grande que a gente acaba subdividindo em 3 camadas. Por isso que eu consigo visualizar as camadas, ó, do cerebelo. Vamos aproximar um pouquinho mais para você perceber essas camadas que estão formando o órgão. Coloco um momento um pouco maior, ó. Vou pegar como referência essa parte mais corada. Você consegue visualizar que aqui tem uns espacinhos brancos? Ó? Então, essa substância que a gente está vendo é substância branca. A partir daqui é tudo substância cinzenta. A camada que eu estou identificando aqui, ó, cheia de bolinha, mais próxima da branca, é denominada camada o quê? Granulosa. Na sequência, olha como se destaca alguns pericários, ó, gigantescos aqui. Corresponde a qual camada agora? Camada de células de Purkinje. E por último, ó, eu deixo nessa posição e eu identifico o quê? A camada molecular. Se eu for para o outro lado, eu vou manter a organização, ó. Vem para cá. Camada granulosa, camada de células de Purkinje, camada o quê? Molecular. Beleza? Perce? Pessoal, o que é isso daqui, ó? Não, só, né? Mas só um pouquinho a lâmina, não, vai subir. Vou pegar aqui a parte de fora. O que é isso daqui, ó? O que é isso daqui?
região outra da outra, mas separando um tecido do outro, tem o quê? A pia mata. Pode esquecer isso. Tá? E aí, a constituição da substância branca e cinzenta é a mesma coisa que eu passei para vocês. É a mesma coisa na medula. Só que aqui se organiza em camadas. Então, por exemplo, na substância molecular, a gente vai encontrar o quê? Bem menos peicários e células da glíndula. O que predomina nessa região? O que está predominando aqui nessa região? Está mais clarinho aqui? Fibra. Está vendo que tem menos células aqui? Está pecado com glia? Que tipo de fibra está predominando aqui, gente? Com bainha ou sem bainha? Que fibra que tem na cinzenta? Fibra A mielínica, sem bainha de mielina. Aí, e a organização depois, você vai olhar na região que ele se organiza mais em camadas. Não que não tenha fibra na granulosa, mas é que lá predomina mais o que? As células. Entendeu? Então, existe, a constituição é a mesma, substância branca e cinzenta, só que ele se organiza em camadas. Aqui 3, no cérebro 6. Bem mais complexo o cérebro. Você vai colocar lá no ventrículo? Bom. Tudo bem, galera? Aqui, Voltar. diferenciando. Aí, só para a gente correlacionar com a êmbrio, qual vesícula primária que deu origem a esse órgão? Qual vesícula primária? Momencéfalo aí. E a secundária? E aproveitando, e a secundária? E a secundária? Medencéfalo. Certinho. Aqui, ó, a gente volta para essa região. Essa região que eu estou conseguindo visualizar, ó, foi o que nós destacamos logo no começo. Isso aqui é a região do ventrículo, no caso, o quarto ventrículo, né? Então você vai perceber que na hora que você pega uma peça lá, anatômica, você lembra que você vai ter o tronco encefálico, uma porção do tronco, junto com uma porção do cerebelo, acaba formando essa cavidade. E essa cavidade é o que nós denominamos de quarto ventrículo, tá? Esse quarto ventrículo aqui, ó, lembra que ele foi originado a partir daquelas vesículas. A parte de fora da vesícula dá origem ao órgão e o interior da vesícula vai formar a cavidade que corresponde ao quarto ventrículo. O que vai estar passando aqui no quarto ventrículo? O líquido. Tá? Beleza? Verso? Que órgão é esse que está aqui do lado? Ó? Se ali é o quarto, o que é isso aqui? É o tronco encefálico. É. O quarto ventrículo fica entre o cerebelo e qual região? Isso, a ponte. Perfeito. Talvez aí uma parte do tronco encefálico. Aí chega esse espaço em branco que eu tenho, pessoal. O que tem aí? Ô, cara, deve ter lá no plexo agora. Plexo, coroide. Abdômen. Aí. Isso aqui que está aparecendo para nós agora, galera. O que é isso, pessoal? Vocês estão muito aí. Pelo amor de Deus. O cara, aparece. Mostra as células aqui mais aqui primeiro. Ó. Tem uma foto que eu mostrei ano passado. Tá vendo essas células formando revestimento? Ó, aqui. Foi uma região que aparece certinho. Menor ao meio, dá pra ver isso. Parece uma epitélio de revestimento. Aí. Tá vendo? Então,
revestimento, como se fosse um revestimento. De repente você vê uma dobra, de repente veio uma dobra da pia e essa pia madre é revestida por células serpentinárias também. Aí essa estrutura, a pia com a célula serpentinária forma um plexo corióide ou plexo coroide, que tem a função do quê? Isso, produção do quê? Entenderam? Que a célula serpentinária ou está revestida, naquele ponto está revestindo, aqui está formando líquor. Então, onde que eu tenho esse plexo? Os ventrículos laterais, no teto do terceiro, no teto do quarto, está produzindo líquor. E depois vai ser reabsorvido em que região? Nas granulações da aracnoide, lá nos seios da. Vocês vão acertar na prova? Ai, ai, ai. Não, mas pode pegar um outro. A dobra. Parece um sujeito, uma dobrinha. Ele é uma dobrinha, é um tecido. Pessoal, ó, essa outra lâmina agora é a lâmina 6, tá? Essa lâmina aqui, ela tem 3 cortes. Um corte de cérebro, cerebelo e medula. O que está legal nessa lâmina? Esse corte aqui, ele está bem furado. O que a gente tem que observar nesse corte? Você vai perceber o seguinte, ó. Conforme eu vou percorrendo a lâmina, você tem o seguinte, ó, uma porção que está mais furada e uma porção que está um pouquinho mais clara. Essa região mais periférica e depois eu tenho essa outra região aqui, ó, que é uma região mais central. Aqui também eu vou ter que fazer aquela associação. Onde está a substância branca e onde está a substância cinzenta? Olha a característica, ó. Nessa porção central eu tenho substância branca. Nessa porção periférica, ó, que vai começar dessa região aqui e vai até essa porção, ó, é tudo substância cinzenta. Essa substância cinzenta que eu estou vendo aqui, ela é maior do que no corte anterior que nós vimos. Ela é tão grande que se organiza em mais camadas, não fica limitada a 3 camadas. Então aqui, ó, eu tenho um corte de cérebro, galera, tá? Então no cérebro eu tenho a seguinte organização: a substância cinzenta ela fica localizada na periferia e a substância branca fica localizada na parte central. Vocês vão ver daqui a pouco na anatomia, vocês vão ver o córtex cerebral, a espessura que tem ali o córtex, tá? Essa organização em camadas. Então, vai fazendo a comparação, ó. Na hora que você estudou a medula, você viu que a cinzenta estava no centro, a branca na periferia. Na hora que você foi para o cerebelo, inverteu. Na hora que você foi para o cérebro também, inverteu. Beleza? Continua igual ao cerebelo. Tá? Qual que é a diferença? Eu aumentei o número de camadas da substância cinzenta. Tá? Verso? O Caio, coloca no corte embaixo, logo abaixo do pia madre, bem na periferia. Logo embaixo do pia madre. Isso foi um aumento um pouquinho maior. O cérebro, pessoal, ele é bem mais difícil a gente identificar as camadas do que o cerebelo, porque ao invés de 3 eu tenho 6. Tá? O que fica fácil a gente identificar é que sempre embaixo aqui da pia madre, sempre a primeira camada, assim como o cerebelo, vai ser uma região que nós vamos ter o quê? Menos pericários e células e mais fibras. Então aí também eu vou ter uma camada molecular, porque vai ficar contato direto ali, né, com a pia madre. Então a molecular é fácil. Aí o que acontece? Depois da molecular, você está vendo que existe uma grande quantidade de células aqui? Porque existem 4 camadas que se misturam muito aí. Que seriam o quê? As piramidais, interna e externa, e a granulosa, interna e externa. Tá? O que acontece? As piramidais, dá para a gente observar, eu não sei se é interna ou externa, mais difícil,
piramidal mais externa, está mais voltado lá para a molecular. Se eu amplio muito o tamanho, eu perco a referência, tá? Mas todas essas camadas, os neurônios menores seriam das granulosas, os maiores são as piramidais. Aí você vai descendo, descendo, até você encontrar a substância branca. Vai descendo. A hora que chegar na substância branca, a hora que chegar na região que nós não vamos encontrar aqui, a gente não vai encontrar mais pecários de neurônios, a última camada que antecede isso é a multiforme. A última camada que antecede é a multiforme. É difícil, é, mas teoricamente você tem que saber que existem 6 camadas. E a disposição também. A substância cinzenta externa, o córtex cerebral, com 6 camadas. Tá? Mas a gente tem uma noção, mais ou menos, a piramidal é mais fácil, que são as maiores. Ficou claro para vocês? Então, ó, que legal. Nesse campo aí, o que a gente consegue observar? Praticamente tudo que é a piramidal. Você consegue pegar uma extensão inteira do fragmento ali. Toda essa região é substância cinzenta, logo abaixo substância branca. Sai do revestimento externo, ó, da meninge que está ao redor, primeira porção, primeira camada molecular, desce pela região onde você tem provavelmente a parte da piramidal e vem nesse limite aqui para a substância branca. Ó. Repara como está mais afastado de onde nós começamos, correspondendo à camada multiforme. Tá? E tem um limite preciso. A gente está dando outros pontos de referência ali para vocês conseguirem se situar. Tudo bem essa lâmina? Então, só para a ordem molecular mais externa e depois da granulosa externa, granulosa externa, piramidal. Se misturam tudo ali, viu? Granulosa interna, piramidal externa. Isso. Ô Marcos, o que a gente tem que trabalhar é fácil. Pega a molecular primeiro e a multiforme por último. Tá? As outras, as piramidais e as granulares, misturam muito. Certo. E tem as externas que são mais próximas lá da. Mas a granulosa Isso, da mais coisa externa piramada. da piramidal. Isso, da molecular. E as internas seriam mais próximas da multiforme. Elas se misturam muito. Se nós estamos falando a externa, a interna, externa, interna, é assim que tem lá na. Tá? Só vê o formato do pericárdio. Pericárdio triangular são as piramidais, os maiores. Pessoal, sempre lembrando da cérebro aí, qual o visível primário como órgão. E lembrando aí, cérebro, né? Se é cérebro, é sempre fazendo associação. Vê um órgão e vai associando qual que é a vesícula primária que você vai formar o órgão presente no campo. E a secundária? Fácil. Pessoal, ó, então aqui nessa outra lâmina, para a gente correlacionar com o sistema nervoso periférico, né? Nós vimos um dos pontos críticos até agora, que era o nervo. Agora nessa lâmina, ó, você vai reparar o seguinte: conforme você vai percorrendo essa lâmina, você tem alguns pontos de referência, né? Que nós já conhecemos, no caso. Olha essas cavidades. Olha essa estrutura aqui que está projetando, né? Lembra o que é isso aqui? Isso, é a cavidade oral, na sequência a cavidade nasal. E aí, conforme você vai percorrendo a lâmina, você vai perceber que numa determinada região aparece essa estrutura aqui, ó. Olha o tamanho dessa estrutura. Vamos investigar um pouquinho melhor essa região aqui para tentar distinguir os componentes dela.
joga um aumento maior, aumenta um pouquinho mais, eu vou chegar nesse campo aqui, galera. No maior aumento, primeiro. Vou deixar posicionado bem no centro desse aqui. Olha essa estrutura, pessoal. Essa célula você já conhece, né? O que é isso aqui? Dá só uma olhada, ó. É o pericárdio. Vamos voltar um pouquinho, vou colocar um aumento um pouquinho menor para visualizar. Então aqui, ó, cada bolinha dessa aqui que a gente está visualizando, ó, corresponde a um pericárdio. Opa, tem vários pericárdios aqui. Se eu tenho vários, eu vou formar um conjuntinho de pericárdio, não é isso? O conjunto de pericárdio de neurônios está dentro ou está fora do sistema nervoso central? Fora do sistema nervoso central. Formava qual estrutura? Gânglio. Tá? Então aqui a gente está conseguindo visualizar um gânglio. Se a gente percorrer um pouquinho, ó, na sequência a gente vem para uma outra estrutura. Coloca um aumento um pouquinho maior. Olha agora, ó. Consigo ver pericárdio aqui nessa estrutura? Não. O que eu consigo identificar? Olha o axônio, né? Olha o que está ao redor dele. Então aqui eu tenho um conjunto de axônios posicionados aonde? Fora do sistema nervoso central, formando qual estrutura? Tá? Deu para perceber essa diferença entre dois? First. Oi? Olha o tamanho desse. Não, uma vírgula. Pessoal, aí dá pra gente observar toda a parte conjuntiva, né? Vocês estão vendo que um nervo, né, esses nervos grandes, não são formados por um feixe de fibras. Vocês estão vendo que tem vários feixes de fibras nervosas aí nesse nervo? Então, aí dá pra gente observar que toda a parte conjuntiva. O que chama o tecido conjuntivo que reveste todo o nervo? Coloca um pouquinho para baixo, tá? Isso aí, pega essa região aí, ó. Envolvendo todos os feixes, né? Epineu, perfeito. E envolvendo cada feixe. Perineuro e envolvendo cada fibra. Entendeu? Então, isso precisa saber. Estrutura conjuntiva que compõe isso. E o gânglio, ele fica no trajeto de nervo. Tá vendo? Tá vindo aquelas fibras nervosas, de repente você vê um conjuntinho de pericárdios. Isso é um gânglio. E se a gente aumentar um pouquinho, aumenta nesse gânglio, dá pra gente observar algumas células. Ó. Essas células achatadas que ficam ao redor do pericárdio, tem algumas regiões que parecem bonitinhas.
próxima lâmina é a lâmina 89. É o corte que nós temos aqui no bico maxila. Nesse corte, você vai percorrer, ó. Você vai percorrendo o corte e você vai identificar, ó, uma região similar a essa aqui, ó. Essa porção que está corada em azul corresponde àquela parte óssea, tá? Nós já vimos. Agora a gente vai pegar essas estruturas posicionadas aqui dentro, ó, nessa área mais clara. Vamos para o outro lado, ver se fica um pouquinho melhor. Ó. Tem essa outra região aqui. Vou percorrendo. Olha essa região aqui, ó. Que legal. Vou colocar num aumento um pouquinho maior. Coloco num aumento maior. Vou identificar os constituintes ali. Coloquei no maior aumento. O que a gente consegue observar aqui, pessoal? Então, ó, primeira coisa, na hora que você bater o olho nessa estrutura, você vai tentar identificar. Vejo o pericárdio de neurônio aqui? Não. Visualiza o quê? Axônio. Um axônio mais de um. Então, é um conjunto de axônios, né? Se eu tenho um conjuntinho de axônios, você já sabe, isso é o quê? Nervo. Se é nervo, você já vai para a parte conjuntiva. Ó. Localizei um axônio, ao redor de um axônio eu tenho o quê? Um endioneuro, porque ele está revestindo uma fibra. Legal. Só que aqui eu não tenho uma fibra só, eu tenho um conjunto de fibras que vai ser revestido por um outro conjuntivo, que é esse aqui, que corresponde ao quê? Ao perineuro. Só que se eu coloco num aumento um pouquinho menor, ó, você vai perceber o seguinte, que você não tem só um feixe, né? Você tem vários feixes. E ao redor desses feixes a gente acaba colocando outro conjuntivo, que é quem? Epineuro. Está clara essa definição? Revestiu uma fibra, o endo, o conjunto de fibras, o peri, e o conjunto de feixes, o epineuro. Beleza? Fabião, Percy? Não, só observar que essa técnica está colando colágeno em azul. Então fica mais fácil a gente identificar, né? Principalmente o epineuro, que ele tem um tecido conjuntivo mais denso. Então a parte mais azulada é o epineuro. Beleza? Repara que eu estou chegando, ó, no interior dessa bexiga, entre as camadas que compõem o órgão. E na hora que eu olho lá no interior das camadas que compõem esse órgão, eu visualizo uma estrutura, ó, que conforme eu vou aumentando, ó, eu vou chegar nesse campo. O que já dá para você perceber aqui logo de cara? Você está visualizando o que aqui? Eu estou visualizando a presença de pericárdio.
um conjunto de pericários, ó, que está localizado fora do sistema nervoso central. Então isso aqui é o quê? Um gânglio. Agora olha aqui do lado, ó. Olha esse outro corte que eu estou observando. Para essa estrutura aqui, ó. Agora ficou mais difícil, né? Porque agora não pegou o corte transversal, pegou um corte mais longitudinal. Então na hora que você olha o corte longitudinal, olha como é mais difícil você diferenciar. Mas isso aqui corresponde ao axônio, tá? Então um conjunto de axônios posicionados agora fora do sistema nervoso central corresponderia também ao meio. Aqui está bem evidente o gânglio, bem legal. Olha o tamanho dele aqui no centro. Fabiano Verso. Só mostrar aqui um pequeno aumento. Pode perceber aí, ó. Tá? Ali eu tenho uma luz, ó, de um órgão, tá? E esse gânglio aí está na parede desse órgão. Beleza? E aí, o que ele é? Faz parte do quê? Do simpático ou parasimpático? Está controlando aí essa musculatura da parede desse órgão. Tranquilo? Então a primeira fibra celular da medula chegou até aí. Aí ela lançou qual neurotransmissor? Sentiu o quê? Qual receptor tem aí? Isso. Agora após sair curtinha e chega até o músculo. Então se a pré que saiu de lá chegou até aí, a pré é longa, após é curta, isso é um gânglio o quê? Parasimpático. Isso é a porção referente, né? O que não tem o somático. O somático é tipo que é um gânglio que vai antes da musculatura esquelética. Então isso é uma característica do sistema nervoso visceral. Tem esse gânglio aí na porção referente. Se fosse do simpático, sairia geralmente ele fica o quê? Geralmente, a gente pode afirmar com certeza, mas geralmente ele fica um pouco. Não chega a entrar no órgão, fica mais distante do órgão, do gânglio. A maioria das vezes, tá?